8 da manhã. Sorrindo pra vida. Esta é a Rede Canção Nova de Rádio. 24 horas de evangelização no Brasil e no mundo. Jornada Mundial da Juventude 2013, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro será sede, nesse ano e nos próximos anos, de grandes eventos internacionais. Mas, sem dúvida, o mais importante, o mais significativo é a Jornada Mundial da Juventude. Jornada Mundial da Juventude, Rio 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rede Canção Nova de Rádio. Nós espalhamos o amor pelo ar. Rádio América. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Boa tarde, programa Mais Saúde começando. Já tuitei que hoje o nosso convidado é o Dr. Geraldo Lorenzi Filho, especialistérrimo em tudo que é sono, tudo que se refere a essa ciência. Ele é pneumologista, especialista em medicina do sono, ele tem pós-doutorado em medicina do sono pela Universidade de Toronto, é professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP e diretor do Laboratório do Sono do INCOR. Já fizemos pautas incríveis com ele, tanto aqui no Mais Saúde na rádio quanto na TV. Vale a pena assistir, vai lá no blog.cançãonova.com/mais saúde, porque na televisão a gente pode mostrar coisas que aqui, mesmo pela web TV, fica um pouco difícil, né? Mas lá tá muito claro e os programas estão excelentes, como vai ser o de hoje. Mais Saúde. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Mas antes de começar o programa, ainda tem 2 dias para a campanha do projeto Dai-me Almas. Lembra que eu falei, se você quer me dar um presente no mês do meu aniversário, meu aniversário já passou, mas o mês ainda é do meu aniversário. Então, faça a diferença e faça uma doação aqui para a comunidade Canção Nova, para que o projeto Dai-me Almas atinja os 100%. Doutor Geraldo, muito boa tarde. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio América, ao vivíssimo aqui para todo o Brasil, nessa primeira meia hora do programa, né? Boa tarde, doutora Gisele. Para mim é um prazer estar aqui de novo, é sempre um prazer imenso estar com vocês aqui, o trabalho fantástico que vocês têm feito na Canção Nova. Deu para assistir o nosso programinha de TV ou ainda não? Olha, eu não assisti, eu preciso me acostumar com a história de internet. Tá bárbaro, nossa, foi muito elogiado e realmente ficou muito boa aquela imagem, assim, porque o Dr. Geraldo levou uns instrumentos, uns bonecos, assim, muito interessante. Ficou muito bom, eu sugiro que vocês não percam. Mas então, hoje nós vamos falar de outro tema. O primeiro que nós abordamos aqui foi a apneia do sono e todas as suas consequências e, enfim, como identificar. E que está disponível, né? Vocês podem entrar no YouTube e procurar Programa Mais Saúde, coloca o nome do Dr. Geraldo Lorenzi, coloca a apneia do sono e vocês vão poder assistir. E nós tínhamos combinado de fazer essa outra pauta sobre o que acontece quando não dormimos bem. O que essa privação de sono pode trazer de consequências no nosso organismo? Esse é o tema de hoje. Mais Saúde. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Se você tem alguma dúvida, liga aqui pra gente, passa um e-mail maissaude@cançãonova.com, que a Aninha tá lá para passar aqui pra gente. Não perca a oportunidade de tirar dúvidas, porque é um tema muito importante. Doutor Geraldo, se a gente não dorme bem, o que acontece? O primeiro conceito é que dormir é essencial. Então, do mesmo jeito que a gente come, toma água, que são funções fisiológicas essenciais, dormir é uma função essencial. E a gente tem 2 grandes problemas na nossa sociedade.
a privação de sono. E é uma privação voluntária, né? Apesar de muitas vezes a pessoa nem perceber que está se desgastando por conta disso. Em 1900 a gente dormia em média 9 horas por noite. Hoje a gente já está dormindo em média menos do que 7 horas. Nossa! Então, quando ficava escuro, em geral as pessoas iam se recolher, né? Hoje, com a lâmpada elétrica, com a televisão, com a internet e todo o agito da sociedade moderna, a sociedade de 24 horas, nós estamos ficando cada vez mais privados de sono. Então, uma é a privação de sono, e outro grande problema é a insônia, de você querer dormir, não conseguir pegar no sono, ou não conseguir manter o sono, ou dormir mal, ter cansaço durante o dia. São os dois grandes problemas que são extremamente comuns na nossa sociedade, e é sobre isso que a gente vai estar falando, batendo um papo e trocando algumas ideias que podem talvez ajudar você que está ouvindo a gente, né? Mais Saúde. Ligue e participe. 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Então nós temos uma sociedade privada do sono, né, por essa modernidade, até uma privação, como o senhor mesmo disse, voluntária, e temos aquela pessoa, coitada, que bem que queria dormir e não consegue. Mas essas duas situações, na mesma intensidade, elas causam os mesmos problemas por essa privação? As consequências são as mesmas? Olha, existem evidências cada vez maiores do que dormir mal não é legal. Dormir mal não é uma coisa legal, e vários problemas estão associados à privação de sono e à insônia também. Então, são características diferentes, mas que têm algumas coisas em comum. O indivíduo que é privado de sono, na realidade, ele em geral dorme bem. Porque ele está com tanto sono que ele dorme em qualquer lugar, e quando ele consegue dormir, ele consegue dormir, mas a quantidade é muito pequena. Então você vê por aí as pessoas dormindo no transporte, no ônibus, na sala de consultório, que a gente vai chamar o paciente, ele já está dormindo. Não é porque demorou, é porque ele cochila rápido. Então, aquela história, né? Antes de apagar a luz, né? Meu marido já está dormindo, né? Já está roncando. Já está roncando, né? Aí é o que a gente tinha comentado, né? Um dos problemas são os problemas da apneia do sono. Quer dizer, a pessoa dorme, mas dorme mal porque o sono é fragmentado. Porque fica engasgando. E aí a outra questão é essa questão de você querer dormir e não conseguir. É horrível isso. Não, e eu acho até que essa segunda possibilidade é pior porque ela gera estresse. Acho que ela gera maior estresse do que a primeira, não sei. Muito mais, muito mais. E mesmo porque as pessoas que estão ao lado não conseguem entender o teu problema. Você não está conseguindo dormir, está virando para um lado, para o outro, está conversando com os teus problemas, e está lá na cama e sabe que amanhã é segunda, terça-feira, tem que trabalhar, o despertador vai tocar muito cedo, e você não consegue dormir. E isso é muito chato, e então a gente tem que primeiro entender o problema, e nós precisamos falar da higiene do sono. Higiene do sono são uma série de atitudes, uma série de conhecimentos que podem te ajudar a ter um sono de melhor qualidade. Doutor Geraldo, vamos primeiro listar as coisas ruins que acontecem quando não se dorme de uma maneira adequada, para depois nós listarmos a nossa dica da higiene do sono, que aliás está no meu primeiro capítulo do livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém, né? Que eu falo que se não dormir bem, não emagrece. Exatamente, quer dizer, o sono é um dos alimentos, né? Exato. E as coisas estão todas interligadas. Tudo ligado, isso é legal, que a doutora Gisele tem essa visão global, não é uma visão específica. Vamos comer menos, não é isso? Não. Tem que entender o que está acontecendo por trás. No corpo como um todo, né? Então a doutora Gisele estava perguntando o que acontece quando a gente dorme pouco, por exemplo. Então a gente tem um estudo feito lá no INCOR, no Instituto do Coração,
junto com o grupo da cardiologia, do grupo da hipertensão, onde nós pegamos indivíduos jovens, que eram absolutamente saudáveis, e eles foram sorteados para 5 noites, que é uma semana curta, segunda a sexta-feira, dormir 4 horas e meia, ou na outra semana eles dormiam mais do que 7 horas. E nem era 8 horas, eles conseguiram dormir em média 7 horas e meia. E o que aconteceu? Aí no sábado, depois dessa semana puxada, em relação àquela semana que eles dormiram mais, eles tinham alterações cardíacas muito sutis, mas que eram nítidas nos exames que nós fizemos. Quer dizer, a pressão arterial estava normal, mas quando você ia medir a atividade simpática, quer dizer, é o gerador de estresse, adrenalina no corpo, estava aumentado. Olha. Os vasos sanguíneos já tinham uma alteração de reatividade. Quer dizer, o organismo já estava dando alguns sinais de que ele está trabalhando em rotação errada, de que o coração vai, provavelmente ao longo de muito tempo, se a pessoa mantiver esse ritmo alucinado, vai começar a dar problema. E os estudos epidemiológicos grandes mostram que quem dorme menos do que 5 horas em média tem maior risco de desenvolver hipertensão arterial, tem maior risco de desenvolver inclusive problema cardíaco. Então, quer dizer, dormir pouco, por que isso? Porque o sono é um momento de descanso. E se você tiver menos desse descanso, você certamente, em algum momento, o teu organismo vai dar alguma sinalização. Existem trabalhos também mostrando que quem dorme menos tem menos hormônios da leptina, da saciedade, e tem maior risco de ser obeso. Então existe uma ligação entre obesidade e privação de sono. Doutor Geraldo, quando eu estava escrevendo esse capítulo no livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, eu li artigos científicos e tal, e eu descobri que nem todo mundo precisa das mesmas horas de sono. Isso é real? Isso é real. A doutora Gisele está tocando num ponto extremamente importante. A gente costuma comparar isso com a altura. Tem um que tem 1,70 m, outra pessoa que tem 1,60 m, outro que tem 1,90 m. Não tem um certo e errado. Na realidade, a quantidade de sono que as pessoas precisam tem uma variabilidade muito grande. Thomas Edison, que inventou a lâmpada elétrica, ele dizia que quem dormia mais do que 4 horas era um preguiçoso. Jesus! Ele dormia muito pouco. Einstein precisava dormir de 10 horas para estar bem. Olha. Quer dizer, não existe relação nenhuma com a inteligência. Tem gente que dorme pouco, tem gente que dorme muito, mas na média, nós certamente somos uma sociedade privada de sono. Com certeza. E aí, por exemplo, o Einstein precisava de mais de 10 horas, Thomas Edison, 4 horas era o suficiente. Teria, assim, mais ou menos uma média de o pouco dormidor e o bom dormidor? Como seria isso? Olha, a dica é o seguinte: se você está operando bem durante o dia, se você não tem cansaço, sonolência, se você está se sentindo disposto, provavelmente a quantidade de horas que você está dormindo é o suficiente. Uma outra coisa que você pode se perguntar é quanto eu durmo quando eu estou no final da primeira semana ou na segunda semana de férias. Que eu já estou estável, eu já tirei aquele sono atrasado. E outra pergunta é o seguinte: no final de semana, você dorme muito mais do que durante a semana? Então, se no final de semana você está dormindo 10, 11 horas e durante a semana você está dormindo 5, nítido que existe um déficit de sono. Se durante a semana você dorme 7 horas e meia, fim de semana você não dorme mais do que 8, não tem uma diferença maior do que meia hora, no máximo 1 hora, o teu déficit de sono é pequeno. Perfeito. Mais saúde. 0 operadora 11 2039 1410 2039 1410. Doutor Geraldo, esse estudo que foi feito no INCOR pelo pessoal da cardio e da hipertensão, eles escolheram então pessoas que durante 5 dias dormiram
menos de 5 horas? Exatamente, eles dormiram em média 4 horas e meia. 4 horas e meia. Aí depois, no final de semana, tranquilo? Tranquilo, era liberado. E esses grupos foram sorteados. Um grupo dormia pouco, o outro grupo dormia muito, depois tinha o final de semana, depois cruzava. Depois cruzava, que aliás é o melhor esquema de fazer trabalho, eu acho, né? Quer dizer, a mesma pessoa é submetida aos dois regimes. Tá. Quer dizer, um dormindo pouco e outro dormindo uma quantidade razoável. Quando trocou aquele primeiro grupo que tinha dormido 4 horas e meia, porque, gente, 5 dias já começar a aparecer, assim, manifestações, interessante isso. E daí, depois, quando eles dormiam essas 7 horas, recuperava? Depois recuperavam, porque o que a gente estava vendo era uma coisa muito precoce. Então, nesse estudo, recuperaram. Perfeito. Mas, ao longo do tempo, as pessoas que durante anos e anos dormem pouco, isso os estudos grandes, com grandes populações, mostram que existe uma associação de dormir pouco com risco, inclusive, de desenvolvimento de problema cardíaco, de ter infarto, porque você tem menos daquele descanso. E não adianta dormir pouco durante a semana e tirar o fim de semana para dormir, certo? Isso é uma situação que você pode utilizar em situações extremas, mas ficar fazendo isso o tempo todo, o organismo uma hora vai começar a cobrar a conta que você está devendo. E o que acontece quando eu não durmo bem ou não durmo, que me afeta tanto? Porque uma das coisas que a gente observa também, as pessoas que têm fibromialgia, são todas pessoas com problema de sono. Exatamente. Isso é impressionante. Existe um estudo muito interessante que foi feito na Universidade de Toronto. Eles pegaram indivíduos que eram jovens e dormiam super bem. E fragmentaram o sono, quer dizer, com um estímulo acústico. Então a pessoa estava dormindo e tocava uma buzina. Ai, credo. Não o suficiente para a pessoa ter consciência. Mas se você estivesse monitorizando o sono, você ia ver que a pessoa deu uma acordadinha. Certo. Mas deixava dormir de novo. Tá. Depois de um período muito pequeno, menor do que 2 semanas, esses jovens estavam começando a acordar com dores no corpo. Muito parecido com aqueles sintomas de fibromialgia, que são aquelas dores no corpo, você está o dia inteiro indisposto, você aperta aqueles pontos chamados pontos gatilho, e a pessoa tem dor. Então, mostrando uma relação muito estreita entre dormir bem, estar recuperado, e inclusive a gente estava falando de problema cardíaco, agora a gente está falando de dores musculares, cansaço, falta de energia, atenção e até depressão, né? Porque você começa a dormir mal, né? Porque, na verdade, enquanto nós estamos dormindo, nós liberamos melatonina, né? Que é o maior antioxidante do nosso organismo, né? Então eu suponho que aquilo, quando cai na corrente sanguínea, deve fazer assim um conserto geral no corpo, né? Exatamente. Existem cada vez mais evidências de que o sono, ele produz antioxidantes no cérebro também. Existem vários mecanismos, alguns conhecidos e outros não. Quer dizer, é uma restauração. Perfeito. Que a gente tem cada vez menos à medida que dorme menos ou se dormir mal. Pois é, e aí tem aquele estudante que vara a noite estudando porque tem prova no dia seguinte. Isso é bom ou é ruim para a memória? É péssimo, porque ele pode até ir bem na prova, mas a gente sabe que o sono é um momento de consolidação da memória. 90% dos sonhos são um repasse do que aconteceu durante o dia. E são fundamentais para a fixação de memória. Quer dizer, a gente precisa dormir bem, estar bem no dia seguinte, para que os antigos sabiam, né? Vai dormir, vai descansar, que a tua cabeça vai funcionar bem. E a gente sabe hoje que é um momento de consolidação da memória. Então tem alguma dica para esses estudantes, principalmente em pré-vestibular, na época de vestibular, o que eles deveriam fazer? Deveriam, por exemplo, estudar e depois passar X horas ou um determinado horário da noite em sono? Como seria isso? Eu acho que as pessoas têm que respeitar os seus ritmos. Não adianta você querer estudar tudo de uma vez e querer estudar 24 horas por dia ao longo de vários dias, que não vai dar certo. Quer dizer, o mais importante é o ritmo. E o ritmo envolve também o seu organismo. O seu organismo envolve uma alimentação adequada,
e também um sono adequado em horários regulares. Isso vai ajudar no final do mês, no final do ano, antes da prova, para você ter uma tranquilidade e um equilíbrio, porque chega lá quem tem equilíbrio, não é só uma questão de estudar. É uma questão de ter um cérebro funcionando bem. Exato. E para o cérebro funcionar bem, uma das coisas é dormir bem. Mais saúde. Doutor Geraldo, e quem troca de turno? Quem dorme de dia e trabalha de noite? Como é que fica? Fica ruim. Eu adoro o doutor Geraldo porque ele é simplista. Ele pá. Olha, existem cada vez mais evidências de que a gente tem uma série de relógios biológicos. A nossa temperatura corporal, por exemplo, ela cai durante a noite, cai durante a madrugada. A atenção varia ao longo do dia, uma série de hormônios, você citou melatonina, cortisol. Então, essas oscilações de horário, se elas tiverem que acontecer, você tem que, em primeiro lugar, proteger o seu sono. A gente sabe que quem sai de um plantão fala, eu vou esperar o banco abrir às 10 da manhã, eu já aproveito, eu vou trabalhar à noite porque ainda me sobra o dia. E se esquece de uma coisa fundamental que é o sono. Quer dizer, essa é a mensagem principal. A gente tem que respeitar o sono. A gente tem que respeitar o sono. Quem trabalha em horários irregulares, dorme em média 2 horas a menos do que quem dorme em horários regulares. Por quê? Porque às 3 da manhã não toca o teu telefone, espero que não toque. Mas às 3 da tarde toca. E você tem o som, o barulho, a luz. Então você não consegue dormir tão bem. Você não tem um sono tão reparador. Você não tem as fases profundas do sono. Então, para a maior parte das pessoas, é muito difícil se adaptar a esses horários. Então, o mais importante, tanto para quem está dando plantão e para quem não está, ou para quem tem horários irregulares, é respeitar o sono. Tá certo. Você tem que criar mecanismos que você vá dormir. E a alimentação fica uma bagunça, né? Para quem trabalha em horários irregulares. Então existe a associação de dormir em horários regulares com obesidade. Porque você está cansado, está com sono, a tua tendência é falta de energia. O teu organismo interpreta como falta de energia. Você tem uma tendência a comer mais açúcar, comer coisas erradas em horários irregulares. Então, respeitar o sono, eu acho que é a mensagem principal. Então, a gente já está caminhando para o intervalo, né? E você que está na rede, não perca de ouvir as dicas do Dr. Geraldo sobre higiene do sono, que nós vamos estar falando no próximo bloco. Você pode continuar conosco através da internet, blog.cançãonova.com/América, ou depois você vai lá no YouTube e coloca aqui Programa Mais Saúde, privação de sono, o nome do Dr. Geraldo, e você vai poder ouvir novamente, aliás, assistir, né? Porque através dessa câmera que nós temos aqui, você pode estar assistindo a gente e você vai poder ouvir toda essa programação e, o mais importante, passar adiante, porque são informações importantíssimas que você está tendo acesso, mas outra pessoa não está tendo esse privilégio que você tem por estar aqui acessando a Rede Canção Nova ou aqui a Rádio América. Então é uma boa maneira também de você divulgar a comunidade. Mas eu espero você já já. Em teu olhar, por certo haveria de vencer. E assim fizeste a vida retornar os olhos dela. E quem antes condenava se percebe pecador. Teu amor desconcertante, força que conserta o mundo. Eu confesso não saber compreender. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender esse jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado.
Alguns doutores por Simão, alguns sacerdotes por Mateus, e mesmo na cruz em meio à dor, um gesto revela quem tu és. Te tornas amigo do ladrão, só pra lhe roubar o coração. E assim fosse o contrário, o avesso do avesso. E por mais que eu me esforce, não sei bem se te conheço. Tu enxergas o profundo, eu insisto em ver a margem. Quando vês o coração, eu vejo a imagem. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender este jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender. E aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Estamos apresentando Mais Saúde. Rádio América, AM 1410, São Paulo, capital. Um novo tempo está no ar. Nas 24 horas do dia, a Rádio América acompanha você com o melhor de nossa programação. Informação, entretenimento, formação espiritual, guia cultural, programas voltados à saúde, shows, palestras. É a hora de viver essa profundidade desse amor que Jesus está pedindo que nós tenhamos. Permanecei no amor. Mobilização do projeto Dai-me Almas da Canção Nova e muitas outras opções à sua escolha com a interatividade que você precisa. Você também pode participar através do Skype América.ao-vivo. Por isso e muito mais, estamos conquistando São Paulo e região. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Venha passar uma noite inteira na presença do Senhor. Vigília clamando por milagres. Dia 4 de agosto com o tema Mestre, peço-te que olhes para meu filho. Presenças de Padre Adriano Zandonada, Canção Nova. É preciso ter uma disposição interior para ouvir de fato a voz de Deus e para não fechar o coração como aquele povo em Madian. E Padre Emerson Borgonov, da Diocese de Osasco, na Basílica Nossa Senhora da Penha, Rua Santo Afonso 199, próximo ao Metrô Penha, com transmissão ao vivo pela Rádio América e TV Canção Nova. Colabore com 1 quilo de alimento não perecível. Informações 3382-9800. Faça esta experiência com o Senhor. Traga a sua família e participe conosco. Clube da Evangelização Canção Nova. Viva a oração, a fé e a devoção. Viva a experiência de ser sócio. Acesse clube.cançãonova.com. Olá, eu sou Emanuel Stênio e também estou aqui na Rádio América. Estamos na 4ª semana do projeto Dai-me Almas. Estamos na 4ª semana do mês de julho. Vamos assumir cada vez mais o que Deus nos confia. A evangelização depende de cada um de nós. Coisas de Deus, né, gente? Você vai entender. Precisamos fazer algo a mais para a Canção Nova. Com a sua criatividade. Pensa, você tem uma ideia. Você faz algo. Deus lhe pague. Projeto Dai-me Almas. Sua vida, nosso projeto. Os 100% dependem de você. Desafio Sinal Digital. Para vencê-lo, precisamos alcançar 50 mil sócios pelo débito automático. Ligue 12 31 86 2600. 12 31 86 2600. Faça parte, receba de presente o CD Como é Linda a Nossa Família. É linda a nossa família. É linda a nossa família.
Desafio Sinal Digital. Participe! Pela digitalização da TV Canção Nova e pela evangelização. Programe-se. Programe-se. 6:30 da manhã. Jornal Canção Nova, primeira edição. Esta é a Rede Canção Nova de Rádio. 24 horas de evangelização no Brasil e no mundo. Canção Nova. Jornada Mundial da Juventude 2013, no Rio de Janeiro. A minha família e a família Rio de Janeiro estamos como o Cristo, de braços abertos, esperando vocês em 2013. Viva a JMJ 2013. Jornada Mundial da Juventude, Rio 2013. Ide e fazer discípulos entre todas as nações. Estamos apresentando Mais Saúde. Ligue e participe. 0 Operadora 11 2039 1410. 2039 1410. O telefone da América. E estamos esperando as suas perguntas e dúvidas. Aproveitar a presença do Dr. Geraldo Lorenzi, que é livre docente da Faculdade de Medicina da USP, diretor do Laboratório do Sono do INCOR, pneumologista, especialista na medicina do sono, com pós-doutorado em medicina do sono na Universidade de Toronto. Então, Geraldo aqui falou de vários aspectos. Esquecemos mais algum em relação aos efeitos negativos sobre não dormir? Eu acho que não dormir. Basta você ficar uma noite sem dormir que você vai sentir. Quanto tempo uma pessoa pode ficar sem dormir? Olha. Fizeram já um estudo? Fizeram. Tem umas maratonas aí. Se não me engano, são 10, 11 noites. Uma loucura. Mas esse pessoal de maratona tem uma coisa interessante. Não, maratona de não dormir. Desculpa. Foi fazer essas gincanas. Porque eu lembro que num dos meus cursos de nutrição no esporte, a pessoa que estava dando aula falou uma coisa que eu fiquei assim, achando interessante, que quando são equipes, sempre são 3 mulheres e um homem, ou 3 homens e uma mulher. É assim. E que e eles vão direto fazer as atividades lá, tipo essas maratonas aí. Desse gênero, né? Que eu não. Tem um nome que eu não sei. E aí diz que tem momentos que é para dormir, mas assim, diz que 3 dormem e um dorme em pé. Que aí ele fica, assim, cochilando de pé. Que na hora que ele vai cair, aí é hora de todo mundo levantar. Eu achei isso tão maluco, mas diz que é quando está numa fase do sono que se você dormir a partir daquela fase, aí não dá para manter o pique da jornada, da maratona. É uma coisa que eu achei tão louca. Aí você falou maratona, lembrei disso. Não, é verdade. Quer dizer, são jovens que são submetidos a processos altamente estressantes, não fisiológicos. Não tente fazer isso em casa, não vai dar certo. Não, por favor. Agora, em relação a essas maratonas de ficar sem dormir, quanto tempo? 10, 11 dias? E o que acontece é o seguinte, depois de algumas noites sem dormir, noite e dia, existe uma coisa em comum. Essas pessoas começam a se sentir perseguidas e começam a ter alucinações. Sério? É uma coisa brutal. Quer dizer, eu costumo brincar e dizer o que nos separa a sanidade e a insanidade mental é uma boa noite de sono. Olha só, gente. Porque se a gente não dormir bem, você vai ter problema. Eu tive uma experiência uma vez, Roque, eu estávamos numa tarefa e eu quis virar à noite para terminar. E a coisa mais estranha é outra pessoa ir dormir e você continuar trabalhando. Aí quando você se encontra no dia seguinte, para ele é o dia seguinte, para você ainda é hoje, que é o ontem. É muito estranho. Foi uma experiência assim bem engraçada, mas que eu também não recomendo a ninguém. Eu teria feito melhor de ir dormir e ter ido fazer a tarefa depois. Telefone da América. 0 Operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Mais saúde. Doutor Geraldo, agora vamos falar da higiene do sono. Esse nome é muito interessante. Quer dizer, no fundo é o seguinte, respeitar o sono. Quer dizer, a primeira questão, se você está indo para a cama e não consegue dormir,
você tem que fazer algumas perguntas. Mas o senhor disse para mim que nós mulheres temos mais problemas para dormir do que os homens. É verdade, a gente estava até falando dessa aprovação de Deus, né? Que os casais, em geral, o homem ronca e a mulher tem insônia. Isso então, porque ela ainda não chegou na menopausa, porque chegando na menopausa, né, doutor? Pior ainda mais. É uma coisa. E o ronco aí, dele também. Também, porque ele engordou, né? E aí é a festa. Eu costumo brincar e dizer que o destino do homem é casar, engordar e roncar. E a mulher tem insônia. É complicado. É cruel. É cruel. E é verdade, a insônia da mulher tende a piorar na época da menopausa, quando existem alterações hormonais. E existem tendências naturais, né? Existem famílias que têm 1, 2 pessoas que desde a mais tenra idade tinham mais dificuldade para dormir, para manter o sono. E é complicado, né? Você querer dormir, tá todo mundo dormindo e você lá brigando com o sono. Uma noite comprida, né? Não tem coisa pior, né? Os fantasmas vêm todos à tona. À noite, tudo todos fica os grande. Gatos são pardos, né? Exato. E aí, nessa higiene do sono, o que podemos então estar dando como dicas para os nossos ouvintes aqui do Mais Saúde? Bom, primeiro, horários regulares. Você tem que ter um horário razoavelmente regular para ir dormir e um horário para acordar. Fim de semana também? Principalmente, né? Quer dizer, essa turma que chega final de semana vai para o Japão, né? Literalmente. Eles dão uma dormidinha e depois às 11 da noite, quando você estava voltando, eles estão saindo. Ai, gente, isso é e muito vão estranho. chegar às 5, 6 da manhã. Que quando você está acordando, né? 5, 6 da manhã, aí dorme no sábado, depois dorme no domingo até mais tarde, aí domingo à noite precisa dormir. Porque segunda-feira tem trabalho, tem isso, tem aquilo, e não vai conseguir dormir, né? Porque você já deslocou todos os teus horários. Você fala, não, agora é meia-noite, preciso dormir porque amanhã eu tenho que acordar às 6. E não consegue, porque você deslocou totalmente teus horários. Então os horários regulares é uma coisa importante. Outro ponto para quem tem dificuldade de dormir, ir para a cama só quando tiver sono. Quer dizer, tem muita gente que fala assim, eu durmo mal, tal, então eu vou ganhar tempo e ir para a cama às 7, 8 da noite, que eu fico lá. A cama é só para dormir. Então, se você não tiver sono, não adianta ir para a cama. E o outro lado é o seguinte, dormir mal, vou dar uma cochilada, vou dormir à tarde. Isso é um ticket carimbado para você dormir mal à noite seguinte, porque você já descansou um pouco, você já tinha dificuldade. Foi deitar, foi dormir, ou acordou no meio da noite, percebeu que a coisa não vai dar certo, tá lá fritando, né, virando para um lado e para o outro, que nem panqueca, levanta da cama, vai para a sala, cuidado para não acender uma luz alta, e vai ler. Eu acho que a leitura é uma coisa ótima, né? Com uma luz pontual. Não liga o computador, porque aquela luz do computador é cruel, né? Televisão e computador são péssimos. E tem muita gente que acaba tendo um hábito péssimo, que é a história de ter uma TV na cama, no quarto, e só dorme com a televisão. Quer dizer, você está ensinando o teu organismo algum hábito que é péssimo. Você não vai ter um sono de boa qualidade, e essas pessoas, na realidade, muitas vezes elas estão tão ansiosas, tão agitadas, que a TV é a única coisa que acalma ela, porque distrai, porque tira o foco de atenção. Então, o ideal é não ter televisão no quarto, o ideal é, se você for para a cama e quiser fazer alguma coisa, a leitura é uma boa ideia. Acordou, não consegue dormir, levanta da cama, vai ler, e volta mais tarde quando você já sentir que estiver sonolento. Cafeína, café, Coca-Cola, refrigerante, chá verde, são coisas que, eu conheço um compadre que toma um café e vai deitar e dorme super bem. Tudo bem, ele não tem problema de sono. Individualidade bioquímica também em relação à cafeína, né? Exatamente. Agora, se você dorme mal, eu acho que deve retirar o café. Não, eu tomo café até 1, 2 da tarde. Não, no máximo quando acordar de manhã e olhe lá, depois retira tudo isso. Exercício físico é muito bom, menos exercício físico feito antes de dormir, porque você aumenta a temperatura corporal, fica excitado e não consegue dormir. Então, isso tem uma relação direta com essa questão de que dormir é um ritual.
Então não adianta você querer estar na frente do computador, da televisão, desligar tudo. Nós não somos uma lâmpada que liga e desliga. Comer copiosamente também antes de dormir, né? Nossa, a Gisele está lembrando uma coisa importantíssima, muito comum. O sujeito trabalha o dia inteiro, que nem um maluco, não tem tempo para almoçar, chega à noite em casa, já está cansado, né? O descanso do guerreiro envolve aquele prato que é o almoço, o café da manhã, o jantar. Da mesma refeição. Na mesma refeição, fica com aquela barriga cheia. E aí começa a voltar a comida, o refluxo, o sono certamente é de pior qualidade. Então a gente estava falando do ritual. Estava comentando com a doutora Gisele, ela gostou dessa expressão, de que o sono é uma entrega, né? Achei lindo. Quer dizer, você precisa estar tranquilo, relaxar, porque se você estiver tenso, preocupado, nervoso ou preocupado com o próprio sono, aí fica uma profecia que se autorrealiza, né? Você passa o dia inteiro preocupado, será que eu vou dormir? Ninguém se preocupa com o sono, você vai lá e relaxa e dorme. Se você estiver preocupado, não vai dar certo. Com certeza, fica naquela ansiedade, né? Mas olha, nós temos várias participações. Ligue e participe. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. O telefone da América. Saúde. Bom, a Carmen de Tiradentes está dando um testemunho aqui, porque o senhor já respondeu a questão dela. Ela fala, rolo na cama por várias vezes antes de adormecer realmente. Eu durmo, mas antes fico rolando um tempão. E tô vendo que cada vez isso está piorando. Existe alguma coisa que possa fazer? A nossa higiene do sono que foi colocada aqui, né? Uma dica que a gente dá às vezes, Carmen, é você fazer durante 3 semanas um diário do sono. Anotar o horário que foi dormir, anotar o horário que acordou. E de repente você consegue descobrir um monte de coisa que você não percebia. Eu vejo muita gente que fala o seguinte, que hora você vai dormir? Eu vou dormir às 11 horas. Então anota aí durante 2 semanas. E aí a primeira noite foi à meia-noite, porque tinha um programa de TV, o dia seguinte é porque tinha as Olimpíadas, na quarta é porque saiu com os amigos. Então, às 11 horas é o que ela imagina, mas ela nunca faz. Então, você começa a ter uma autopercepção das coisas que estão acontecendo. Isso eu noto claramente no diário alimentar, onde eu coloco a hora de acordar e a hora de dormir. Mas é tão típica, a pessoa fala assim, mas doutor, eu tive uma semana tão atípica. É sempre assim, né? Bem na semana que foi anotar, né? É isso mesmo, é engraçado, né? Como a gente vê coisas muito complementares. Né? Aí percebem, né, que não é bem assim. A Lenira dos Santos, de Carapicuíba, é verdade que quem dorme bem emagrece e quem dorme pouco engorda? Na verdade, o dormir pouco também significa levantar para ir assaltar a geladeira, né? Dormir pouco, existem vários estudos que associam a privação do sono com obesidade. Doutor Geraldo, não tinha uma vez também um estudo que mostrou que as pessoas que começaram a usar o CPAP, que é aquela máscara, e passaram a dormir a noite toda, emagreciam, porque não iam mais também assaltar a geladeira, porque conseguiam dormir a noite toda? A gente sabe que a apneia do sono, quer dizer, a pessoa dormindo mal, roncando, parando de respirar, acaba dificultando o emagrecimento. Mas infelizmente na prática clínica, quem trata da apneia só emagrece quando faz um esforço proativo, quando passa lá na doutora Gisele, que vai lá fazer a dieta. Sozinho é muito difícil. É muito fácil engordar e é muito difícil emagrecer. Essa é a minha impressão. Porque o organismo, na verdade, quando a gente está gordinho, ele acha que a gente está bem e que emagrecer é sinal de perigo. Então ele vai tentar lutar contra você para segurar o quê? Gordura, que é sobrevivência. Então tem uns estudos assim muito interessantes nessa linha, mas eu digo o seguinte, que pior do que você se manter gordinho é você ficar engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Isso é pior, tem estudos mostrando, do que se você se manter assim um gordinho constante. É bem interessante, mas isso é tema para outro programa. O telefone da América, 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Mais saúde. Essa é uma pergunta da Ana Cláudia de Natal, que eu acredito que ela esteja nos ouvindo pela internet, porque ela ligou aqui já depois no segundo intervalo, né? Ela pergunta assim, quem toma remédio para dormir, mas não toma sempre no mesmo horário,
pode interferir no efeito do remédio? Então, Ana, esse é um problema muito sério que a gente ainda não comentou, que são as medicações para dormir. E a gente sabe que isso é bastante preocupante, porque a medicação para dormir, são a classe dos benzodiazepínicos e algumas outras medicações, elas são muito fáceis de serem tomadas, porque você toma, dorme melhor, mas a longo tempo a tendência é você ir tendo um efeito cada vez menor daquele remédio. O remédio vai se acomodando e esse é um problema sério. Se está tomando em horários diferentes, significa que não está tendo um horário regular para dormir, para acordar. Isso por si só já é um problema. Uhum. Então, um dos tratamentos que a gente faz para quem dorme mal, muitas vezes, é o veneno, é dormir pouco. Se você dorme pouco, você tende a consolidar o teu sono. Porque as pessoas que não conseguem dormir, vão para a cama às 8 da noite, falam, eu já não consigo dormir, estou cansado. Veja o número de horas que você está na cama. Uhum. Se você está na cama muitas horas e dormindo muito pouco, sai da cama. Sai da cama, porque a cama não é um lugar para você ficar. Tem gente que vai para a cama para estudar, para trabalhar, para ficar no telefone, no celular. Quer dizer, você está dizendo para o seu organismo que ali não é um lugar de sono. Perfeito. Então, acho que isso é um problema muito sério. Doutor Geraldo, temos hormônios que são produzidos em determinados horários à noite. Uhum. Qual seria uma faixa de horário que seria imprescindível estar dormindo? Entre meia-noite e 3 da manhã? Tem alguma? O que acontece... Bom, existe um outro processo que é a cronobiologia. Quer dizer, existem pessoas que são muito matutinas, que gostam de acordar cedo e dormir cedo, e tem aqueles que são os vespertinos, que gostam de dormir tarde e acordar tarde. A maior parte da população, ela se adapta. Então, se você tem um problema à noite, vai estudar ou vai trabalhar, você se adapta àquele horário. E as primeiras horas de sono, as primeiras 3, 4 horas, em geral são as horas que você vai fazer todo um ciclo de sono, o sono essencial mais importante. Desde que, obviamente, você consiga dormir, não tenha uma insônia. E existe um outro tipo de insônia, aquela pessoa que pega no sono com facilidade e acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir, que é um problema muito sério também. Isso pode estar ligado a depressão, são pessoas que têm depressão, têm algum processo e aquilo fica martelando na cabeça da pessoa, ou pessoas que têm problemas com a apneia do sono, ela dorme, mas depois engasga, de tanto engasgar acaba acordando e não consegue conciliar o sono na segunda metade da noite. Mais saúde. A Darlene de Carapicuíba diz que gostaria de perguntar sobre sonos e sonhos de bebês. Recém-nascidos, ainda por cima, que ela diz que o netinho dela, sempre que acorda super assustado e às vezes chorando. Isso é normal? Olha, os bebês, eles sonham muito. Eles passam a fase dos sonhos corresponde num adulto 20 a 25% da noite. E os bebês passam, às vezes, mais da metade do sono sonhando, né? E existem distúrbios, às vezes, que acontecem nesse sonho. Terror noturno, pesadelos, são distúrbios que podem acontecer em várias fases diferentes do sono. E observar se tem alguma coisa que está incomodando, mas em geral isso vai melhorando à medida que a idade vai passando e vai consolidando. Tem uma ouvinte que diz que teve problemas sempre a vida toda com sono, aí ela teve um problema de saúde e entrou em coma. E quando ela voltou do coma, ela piorou o sono dela, que já não era bom. Existem várias situações de estresse, muitas vezes a pessoa consegue determinar alguma situação de estresse em que o sono piorou. Em geral, num território de uma pessoa que já tem uma tendência a ter insônia. Infelizmente, muitas pessoas vão ter que conviver com a insônia e vão ter que aprender a lidar com situações que em momentos estejam pior ou melhor.
Então toda essa higiene do sono, e um outro detalhe importante, todos esses processos de higiene do sono não acontecem da noite para o dia. São coisas que às vezes exercício físico. Você precisa de 1-2 meses consolidar teu exercício físico, aí você percebe, puxa, parece que está melhorando um pouquinho o meu sono. Mas às vezes você tem problemas psicológicos, o estresse do dia a dia que está refletindo no teu sono, que é muito complicado isso. Tem um dado para a gente identificar, estou com insônia, que é não conseguir dormir durante um certo período, durante um X número de meses. Tem um dado desse? Existe a insônia aguda, né? Se você durante uma semana, por exemplo, tem uma prova, tem algum efeito nitidamente que você consegue lembrar, essa é uma insônia aguda. Agora, se ela já está durando muito tempo, algumas semanas, isso é uma insônia crônica, que requer certamente mais atenção, até para você não criar hábitos ruins e que vão alimentar a própria insônia. Exato. E tem aqui o Luiz da Vila Joaniza que está dizendo o seguinte: eu conheço uma pessoa que justamente por ter fibromialgia não consegue dormir. Então a gente estava falando de um relato meu, que eu sempre observo que pessoas que têm fibromialgia, já está acabando, né? Que tem fibromialgia, tem problemas geralmente relacionados ao sono. E aí ele colocou, sim, e essas pessoas geralmente também não dormem bem por causa da fibromialgia. Exatamente, quer dizer, é a tal da bola de neve, né? Quer dizer, o ciclo vicioso, uma coisa piora a outra. E a outra piora a que estava causando. Exato. Obviamente você dorme mal, tem dores, aí as dores te pioram o sono. Então você precisa procurar ajuda. Muitas vezes um sedativo, um relaxante pode para tirar da crise, né? Para tirar da crise depois, exercício físico. Muito importante. Isso é super importante. Bom, doutor Geraldo, para variar, o programa fica curtinho quando ele é super bom, que é o caso de hoje. Nós estamos já terminando aqui também para São Paulo, mas gostaria de agradecer e, por favor, fique à vontade para se despedir dos nossos ouvintes. Olha, foi um prazer, doutora Gisele, estar aqui novamente, e a mensagem é essa, né? Vamos respeitar o sono, porque o sono é fundamental. Quem sabe também seja um alimento da alma, né? Não tenha dúvida. E olha, gente, vão lá no blog do programa Mais Saúde, que vocês vão ter os programas que o Dr. Geraldo fez lá para a TV Canção Nova. Vale a pena. E através do YouTube você pode estar levantando os programas que nós fizemos aqui na rádio. Quer dizer, tem bastante material, bastante conteúdo, não só para você, mas para você divulgar para os seus amigos, para a família, que é uma maneira também de você estar divulgando a comunidade Canção Nova. Um beijo grande e até o próximo Mais Saúde.